Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pedimos que curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam aqueles que ainda não foram inscritos, que estejam conosco nas nossas atividades, todas as segundas-feiras, às 20 horas, nosso Evangelho no Lar, todas as terças-feiras, nosso Evangelho presencial, às 19h30 em nossa casa, e também, posteriormente, às terças-feiras, a nossa irradiação, às 20h30. Todos os sábados temos a nossa reforma íntima das 15 às 17 horas. Espero por todos vocês nas nossas atividades, estejam conosco, assistam os nossos conteúdos, espero que todos aproveitem bastante. Segue o nosso contato para aqueles que querem de alguma forma entrar em contato conosco, nosso QR Code para a nossa conta e o nosso endereço para aqueles que querem conhecer a nossa casa presencialmente. Vamos então fechar os nossos olhos para o nosso Evangelho no Lar. Agradecemos mais uma oportunidade de mais um Evangelho no Lar em nosso lar. A presença amiga dos nossos benfeitores responsáveis por essa atividade do Evangelho no Lar em nosso lar, do nosso Centro Espírita Ceareiros do Bem, os nossos benfeitores que possam nos auxiliar com a intuição e inspiração para a melhor compreensão e entendimento dessa lição e que consigamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Que assim seja. Nós iniciamos hoje mais uma obra. A obra é Mestre de Amor, de Divaldo Franco, psicografia de Joana de Ângeles. Nós vamos iniciar pelo capítulo 1, número 1, Solidão e Jesus. Quando as amarguras da jornada te assinalem a alma, jungindo-te ao carro sombrio onde a solidão se demora, algemada, recorda o Mestre crucificado em terrível abandono, onde os amigos doutrora, as multidões saciadas e os corações socorridos, começara o ministério a que se integraria integralmente nas alegres bodas de Caná e encerrava-o numa cruz, esquecido dos beneficiários constantes que o envolviam em alegre vozerio. Sempre estivera o Mestre cercado pelas criaturas. Pregara nas cercanias formosas das cidades e das aldeias, nas praias livres entre o lago e as montanhas, nas sinagogas repletas e nas praças movimentadas, atendera a todos que lhe buscaram o socorro. Todo o seu apostolado de amor foi de enobrecimento. A mulher desprezada e em aviltamento ofereceu as mais belas expressões da sua mensagem. Consolou e esclareceu a samaritana atormentada. Retirou dos coxins de veludo e de seda a obsediada de Magdala. Convidou Marta às questões do espírito. Atendeu a mulher cananeia, prodigalizando o equilíbrio à filha endemoniada. Rana, a sogra de Pedro, recebeu-lhe o passe curador. A pobre hemorraíça sírio-fenícia restituiu a saúde. Ofereceu à viúva de Naim o filho considerado morto. Joana, a mulher de Cusa, recebeu-lhe o convite para a vida imperecível. A filha de Jairo prodigalizou a bênção do despertamento das malhas da catalepsia. Além delas, distendeu o amor a todos os corações. Leprosos e sadios participaram do teu convívio. Homens ilustres e mendigos foram comensais da sua afeição. Recuperou a serenidade do homem de Gadara, infelicitado por espíritos obsessores, e curou o filho do centurião. Elucidou o afortunado príncipe do Sinédrio em colóquio fraterno e propiciou luz aos olhos fechados de mísero cego das estradas de Jericó. Honrou a rica propriedade de Zaqueu e fez refeições nos barcos humildes dos pobres pescadores.
revelou a boa nova aos sábios de Jerusalém, que a escutaram deslumbrados. E à última hora ensinou aos mancinados ladrões, companheiros de crucificação, a porta estreita para a liberdade espiritual. Movimentou os membros paralisados de Natanael, descido pelo telhado, e revelou aos discípulos do Batista os sinais que o identificavam como esperado. Milhares de almas receberam a paz e a saúde das suas mãos. Os demônios submetiam-se à sua voz. O mar respeitou-lhe a ordem. O vento atendeu-lhe o imperativo. As doenças desapareciam ao seu contato. Os anjos obedeciam-lhe à vontade. No entanto, a hora da angústia sorveu a taça de amargura a sós. O coração feminino junto à cruz apresentou-lhe apenas a saudade e a aflição em lágrimas, mas provou a agonia, o escárnio e a humilhação em suprema soledade. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo nas altas cortes. A Peble, que recebera tanto amor e o aplaudira delirantemente às vésperas na entrada da cidade, esquecia-o agora. Todavia, entregando-se confiante ao Pai, venceu o mundo e todos os seus enganos, e mesmo depois da morte, ressurgiu glorioso, voltando ao amor para a felicidade de todos. Lembra-te dele, só no mundo e o Pai com ele. À hora das tuas provações, os companheiros e beneficiários do teu carinho não podem ficar contigo, seguirão adiante. A vida os espera mais além. Tem paciência. Não os ame menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. E mesmo que a morte venha à tua carne, renascerá depois das cinzas da sepultura. Em esplêndida madrugada, para continuares o teu labor, junto daqueles que te abandonaram. Na tua solidão, entretanto, Jesus estará sempre contigo. Nós iniciaremos o nosso Evangelho no Lar com mais uma obra linda, a obra Messe de Amor, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Essa obra traz reflexões profundas, como todo conhecimento de Joana de Ângeles, é muito profundo, muito psicológico, para o nosso espírito mesmo. Tentaremos trazer aquilo que é de necessário na extração do conhecimento aqui contido na primeira lição, Jesus e Solidão. Não pretendemos trazer todo o conhecimento e estancar todo o conhecimento contido. Não temos essa pretensão de trazer tudo que aqui está nesta obra, mas trazer uma forma sucinta para o nosso entendimento e compreensão, para o nosso Evangelho no Lar, naquilo que é de mais importante para o nosso Evangelho, para a nossa família. O ponto central: Jesus e solidão. Joana aqui relata uma solidão que nós iremos sentir. Essa solidão nós não escaparemos. Nenhum cristão escapará dessa solidão. E ela é uma solidão que, embora nós sintamos, não é uma solidão de tristeza, de pesar, embora possa em alguns momentos nos entristecer, sim, nos trazer um certo pesar. Mas não é aquela solidão que dói pela necessidade de companhia, mas é uma solidão da evolução. E aqui o título já nos diz: solidão e Jesus.
porque ela vai nos relatar justamente a solidão que Jesus vivenciou quando aqui esteve no mundo. E é a mesma solidão que nós também passaremos. Jesus passou por essa solidão para nos mostrar como devemos passar também nós por ela. E essa solidão é muito interessante, porque aqui Joana vai relatar que Jesus, como nós já sabemos, era o Supremo Senhor, e ele muito realizou. Quando as amarguras da jornada te assinalarem a alma, que Joana coloca, junta-te ao carro sombrio onde a solidão se demora algemada. Recorda o Mestre crucificado em terrível abandono, porque Jesus estava abandonado neste momento. Então, quando essa solidão te bater a porta, lembra-se que o Mestre também esteve só nestes momentos. Onde os amigos doutrora, as multidões saciadas e os corações socorridos, e aqui Joana vai nos fazer refletir. Cadê aqueles que foram beneficiados pela bondade de Jesus? Onde estiveram? O que fizeram que não se moveram para auxiliá-lo de alguma forma? Começaram o ministério a que se integraria integralmente nas alegres bodas de Caná e encerravam numa cruz, esquecido dos beneficiários constantes que o envolviam em aulacrevoserio. Jesus iniciou seu trabalho, seu ministério, em festas. Muitos vinham até ele alegremente. Foram muitos os beneficiários, muitos que foram socorridos por Jesus. Sempre estivera o Mestre cercado pelas criaturas. Jesus sempre esteve cercado pelas multidões, mas no momento derradeiro estava só. Pregara nas cercanias formosas das cidades e das aldeias, nas praias livres onde o lago e as montanhas, nas sinagogas repletas e nas praças movimentadas. Jesus cumpriu seu ministério em muitos lugares. Foi rodeado de pessoas e por muitos locais ele pregou. Atender a todos que lhe buscaram o socorro. Todo o seu apostolado de amor foi de enobrecimento. Ela vai narrar todos aqueles que foram beneficiados por Jesus. A mulher desprezada em aviltamento ofereceu as mais belas expressões da sua mensagem. Consolou e esclareceu a samaritana atormentada. Retirou dos coxins de veludo e seda a obsediada de Magdala. Convidou Marta às questões do espírito. Atendeu a mulher cananeia, prodigalizando o equilíbrio à filha endemoniada. Hana, a sogra de Pedro, recebeu-lhe o passe consolador. A pobre hemorroíça sírio-fenícia restituiu a saúde. Ofereceu à viúva de Naim o filho considerado morto. Joana, a mulher de Cusa, recebeu-lhe o convite para a vida imperecível. A filha de Jairo prodigalizou a bênção do despertamento das malhas da catalepsia. Além delas, distendeu o amor a todos os corações. Leprosos e sadios participaram do seu convívio. Homens ilustres e mendigos foram comensais da sua afeição. Recuperou a serenidade no homem de Gadara, infelicitado por espíritos obsessores, e curou o filho do centurião. Elucidou o afortunado príncipe no sinédrio em colóquio fraterno e propiciou luz aos olhos fechados de mísero cego das estradas de Jericó. Honrou a rica propriedade de Zaqueu e fez refeições
nos barcos humildes dos pobres pescadores. Revelou a boa nova aos sábios de Jerusalém, que a escutaram deslumbrados, e à última hora ensinou mancinados ladrões, companheiros de crucificação, a porta estreita para a libertação espiritual. Movimentou os membros paralisados de Natanael, descido pelo telhado, e revelou aos discípulos do Batista os sinais que o identificavam como o esperado. Milhares de almas receberam a paz e a saúde das suas mãos. Os demônios submetiam-se à sua voz. O mar respeitou-lhe a ordem. O vento atendeu-lhe o imperativo. As doenças desapareciam ao seu contato. Os anjos obedeciam-lhe à vontade. No entanto, a hora da angústia sorveu a taça da amargura a sós. Muito interessante, porque aqui ela vai descrevendo cada ação catalogada de Jesus, porque nós sabemos que Jesus fez muito mais do que foi descrito na Bíblia. Daí fica a pergunta: se ele fez tanto bem, se ele ajudou tantas pessoas, se ele sempre esteve rodeado de tanta gente e tanta gente o procurava para ser curado e para aprender, para tantas coisas que ele fez, cadê todos no momento da sua angústia derradeira? Porque aqui ela coloca que ele sorveu, que ele bebeu sozinho a taça da amargura a sós, mostrando-nos que nos momentos de dificuldade nós também estaremos a sós. O coração feminino junto à cruz apresentou-lhe apenas a saudade e a aflição em lágrimas, mas provou a agonia e o escárnio, a humilhação e a suprema soledade. Muito interessante nessa colocação dela, porque muitas vezes a gente se pergunta assim: o mundo é tão injusto, por que tantas pessoas boas sofrem no mundo muitas injustiças? Jesus fez tantas coisas boas, ele era nosso mestre, o construtor desse planeta, o nosso amado e querido mestre. Por que no momento derradeiro ele estava só? E essa solidão aqui que ela se relata, que ela vem nos descrever, é uma solidão que todos nós passaremos. E nós todos passaremos conforme nós fomos evoluindo por todas as etapas que Jesus passou. Nós também provaremos a agonia, o escárnio, a humilhação. Porque se ele, que era toda bondade, sofreu de forma injusta, no mundo que é injusto, imagina nós, seus discípulos, se não sofreremos também. Mostrando que não é privilégio de ninguém, não é punição também de ninguém, sofrer algumas angústias nesse mundo e sentir-se só. Porque se Jesus passou por isso, mesmo sem precisar, por que nós achamos que não precisamos passar, ou que não deveríamos passar, nós também? Será que é um pensamento cristão querer nos livrar de todas as dificuldades, de todas as aflições que podem nos auxiliar? Porque aqui, se Jesus não tivesse passado por todas essas dificuldades, ele não nos teria mostrado, como foi falado na Reforma Íntima nesse sábado, a demonstração da bondade. É nos momentos em que esses mestres, esses nossos irmãos mais velhos,
passam pelas dificuldades do mundo, pelas injustiças do mundo, e mostra-nos como bem passar é que a bondade se ressalta, mostrando que em todas as situações nós podemos passar de forma cristã. E mais, aqui ela diz: nenhuma voz se ergueu para defendê-lo nas altas cortes. A Peble, que recebera tanto amor e o aplaudira delirantemente às vésperas na entrada da cidade, esquecia-o agora. Muitas vezes nós também recebemos aplausos, nós também somos ovacionados pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação ao bem, mas nos momentos de provação, aqueles que nos aplaudiam delirantemente também nos esquecerão e não irão às altas cortes da nossa justiça do mundo para pedir por nós. E nós temos inúmeros exemplos nesse tipo no nosso mundo, infelizmente. Todavia, entregando-se confiante ao Pai, venceu o mundo e todos os seus enganos, e mesmo depois da morte, ressurgiu glorioso, voltando ao amor para a felicidade de todos. Lembra-te dele só no mundo e o Pai com ele. Então aqui Joana vai nos descrever uma solidão diferente, em que nós passaremos no mundo e passaremos sós. Porque nos momentos das nossas provações, nos momentos das nossas dificuldades, como aqui ela vai dizer, a hora das nossas provações, os companheiros e beneficiários do teu carinho não podem ficar contigo, seguirão adiante. A vida os espera mais além. E ela nos pede: tenha paciência, tem paciência. Não os ame menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. E mesmo que a morte venha às tuas carnes, renascerás depois das cinzas da sepultura, em esplêndida madrugada, para continuares o teu labor junto deles que te abandonaram. Na tua solidão, entretanto, Jesus estará contigo, assim como o Pai estava com Jesus. E a solidão maior que Jesus sentiu na terra, como ela diz aqui que ele venceu o mundo, é a solidão que nós iremos conquistar, porque essa solidão se conquista à medida que nós formos evoluindo. À medida que nós vamos evoluindo, que nós não vamos fazendo parte das coisas materiais desse mundo, nós vamos nos sentindo a parte do mundo, nós vamos nos sentindo sós. Quando eu analiso que os meus ideais de justiça, de bondade, de amor estão muito distantes dos ideais de justiça, de amor e de bondade da maioria das pessoas no mundo, isso dá solidão. Jesus sentiu essa solidão porque naquele instante na terra, ele era o único que compreendia a essência da humanidade. Era o único que compreendeu o mundo, que não deixou se contaminar pelas coisas do mundo. Nada no mundo o prendia no mundo, mas ele estava no mundo apesar de não fazer parte deste mundo. É a solidão. Quando nós estamos repletos dos nossos entes amados, e aqui dos espíritos afins, eu digo, nós nos sentimos amparados.
Mas Jesus, quando veio à Terra, ele se aliou, se fez professor, se fez mestre. Então todos aqueles que estavam ao seu redor eram seus aprendizes. Não o compreendiam na sua essência, apesar de ele ser um exímio mestre, um exímio professor. Não conseguia fazer com que todos o compreendessem na sua essência. Curou muitas pessoas, curou muitos corpos e também muitas almas, mas nem todos, ou a maioria deles, não compreenderam o verdadeiro sentido da sua existência. Isso também nos dá solidão. Saber que o mundo está imerso num pensamento, sentimento diferente do nosso. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos distanciando de tudo que nos prende aqui na Terra, mas também vamos nos sentindo sós, porque à medida que se eleva, poucos te acompanham, e quando você olha, muito poucos estão com você. E esse é o momento em que Joana diz: para que não paremos a nossa marcha, nos elevemos e que esperemos mais adiante aqueles que nós amamos. No momento oportuno, mais à frente, nós os encontraremos em melhores condições. E ela diz: cresce para ajudar no crescimento deles. Então devemos evoluir, nunca parar a nossa marcha por causa de ninguém. Se alguém não quer nos acompanhar nos assuntos religiosos, se não quer crescer conosco, se a nossa família não quer ter uma religião, não quer se transformar moralmente, não quer nos acompanhar nesse propósito de evolução, não devemos obrigá-los, mas também não devemos paralisar com eles e por eles. Não devemos deixar o nosso lado espiritual por ninguém, nem por filhos, nem por maridos, nem por amigos, nem por preguiças, por nada, nem por ninguém. Porque o nosso espírito é o verdadeiro sentido de nós aqui estarmos, a nossa evolução. Esse é o propósito de aqui nos encontrarmos. Então, devemos nos elevar, sim, devemos buscar aquilo que faz a nossa elevação, uma religião, uma leitura edificante, uma transformação moral. Devemos constantemente fazer isso por nós, não esperando que outros nos acompanhem, porque se nós esperarmos, ficaremos para trás. Não temos como fazer com que os outros cresçam como nós, ou conosco. E um ponto também essencial: muitos não nos compreenderão, assim como muitos não compreenderam Jesus. Mas Joana nos pede para que nós amemos, não amemos menos aqueles que não nos compreendem, aqueles que nos abandonam. Eles necessitam da nossa compreensão e do nosso carinho. Jesus, no momento mais derradeiro, no momento mais difícil da sua existência, no momento da crucificação, ele estava sós. Não teve ninguém que pediu por ele. No momento das nossas provações, Joana aqui coloca, das nossas batalhas espirituais, para o nosso crescimento espiritual, nós também estaremos sós. Nos sentiremos sós, apesar de nunca verdadeiramente estarmos sós. A solidão vem do fato de não encontrarmos ninguém, nenhum companheiro conosco.
mas Jesus sempre está conosco. Nossos benfeitores sempre estarão conosco. Nos momentos das nossas dificuldades, assim como Jesus, apesar de o Pai estar com ele e Jesus estar conosco, os nossos benfeitores, as pleiades de anjos estarem conosco, nós também sorveremos a taça da amargura, sós. E mostra para nós que auxilia sempre, faça o bem por todos, sempre evolua e cresça, sempre. Não espere recompensa, não espere compreensão, não espere um agradecimento, não espere que os companheiros, seus familiares, te sigam, cresçam contigo, vão na religião contigo, se transformem contigo. Não espere estar acompanhado de pessoas. Vença o mundo. Aqui na lição diz: vencer o mundo é quando nada no mundo nos prende, quando a nossa visão de mundo é sempre espiritual. Nós vemos o mundo como uma escola, a escola da vida, e tudo que aqui está é para nosso propósito de evolução. Então, tudo eu me utilizo, eu compreendo da necessidade de ter, de passar pelas experiências. As dificuldades são aprendizados, as amarguras são aprendizados, todas as experiências boas e não tão boas são lições, são provações que eu terei que passar para o meu próprio aperfeiçoamento, para o meu próprio crescimento. Nós crescemos muito com a dificuldade. Nós vemos muito isso quando nós olhamos as gerações. As gerações que tiveram mais dificuldade, que eram mais pobres e que conquistaram as coisas de forma mais difíceis, como a geração dos nossos pais, era mais dura, então criava-se espíritos mais fortes, mais resistentes. Não estamos aqui analisando se estava certo ou errado, ou o contexto psicológico também e alguns traumas que ficaram no excesso da dureza. Mas criou-se espíritos fortes, homens e mulheres fortes, para passar pelas dificuldades da vida sem se quebrantar. Enquanto uma geração que tudo recebe, que não faz nada por merecer, mas tudo ganha sem conquistar, como a geração mais nova, mais recente, é uma geração mais fraca, mais doente, que um não da vida já a coloca em depressão, que um agora não, qualquer coisa que aconteça que não esteja dentro da sua expectativa, a quebra, a entristece. Nunca tivemos tantos jovens com problemas psicológicos como hoje. Nunca tivemos tantos jovens pensando em exterminar a sua própria vida como hoje, por não aguentar o peso da própria existência, pela fraqueza a fraqueza espiritual que não conquistou, as dificuldades que não fizeram crescer. Por isso que as dificuldades, os não da vida, a criança desde pequenininha, é importante receber o não, é importante que ela tenha essa compreensão
de que o mundo não vai ser como ela quer que seja. E que no mundo há sim muita maldade, assim como há também a bondade. O mundo, ele não é mau. O mundo, ele não é punitivo. Os acontecimentos não são punições. Os acontecimentos, a vida, é oportunidade. Então aqui a gente vê uma lição dessa de Joana e às vezes parece muito dura. Porque aqui ela diz: todas as pessoas que foram socorridas por Jesus, que depois o deram as costas e que o crucificaram. E quando a gente diz que isso acontecerá conosco também, parece muito duro. Mas não é. Nós não devemos esperar facilidades neste mundo. Nós não somos deste mundo, como Jesus nos disse. E nem o próprio Cristo nos disse que teríamos alegrias neste mundo, já que não somos daqui. Tudo que Ele nos oportunizou, tudo que Ele disse que nós receberíamos, que Ele nos prometeu, não era desse mundo. E como Joana diz aqui, Ele venceu este mundo. Então nada aqui é para nós termos, mas tudo é para nós vencermos. Por isso nós temos que ser fortes para enfrentar o mundo com coragem, com força, porque sabemos que iremos passar por muitas dificuldades, que iremos ter o momento da nossa solidão. E nós vemos muito isso acontecer, principalmente com os espíritos mais elevados, justamente para nos mostrar se eles, que são bons, sofrem as injustiças do mundo, nós também sofreremos as injustiças do mundo. Porque o mundo é injusto. Então, como eu não vou sofrer a injustiça no mundo que é injusto? Que por enquanto ainda é totalmente injusto. É justamente para nos mostrar essas pessoas, essas experiências, Jesus nos mostrar que quanto mais a gente vê as injustiças sendo cometidas, mais a gente vê ressaltar nesses espíritos a bondade, de como passar pelas dificuldades da vida de cabeça erguida. Sendo espírito, nada os abalava. Não, nenhuma maldade que fez sofrer, que eles sofreram, nenhuma dificuldade fazia com que se quebrantassem, com que se sentissem diminuídos, fracos e entristecidos. Jesus, nem na hora final, ele de qualquer forma espraguejou, diminuiu ou nos puniu. Pelo contrário, ele pediu ao Pai por nós e aproveitou até o último momento a oportunidade de converter novas almas também para o bem. Porque tudo é oportunidade. Cada instante de aprendizado é uma oportunidade. E que apesar da solidão que nós passaremos, nós estaremos com Jesus. Quanto mais nós não fazermos parte deste mundo, nós estaremos vencendo este mundo, estaremos na solidão deste mundo, mas estaremos cada vez mais próximos a Jesus. E o nosso espírito, então,
sentirá a mais maravilhosa felicidade de fazer parte daqueles que servem, daqueles aos quais Jesus convidou para esse testemunho de amor da humanidade. Então, é uma lição muito bonita, muito dura, mas que nos ensina muito como passar neste mundo sem ser deste mundo, sem esperar nada que venha deste mundo, esperando apenas a nossa evolução e estarmos com Jesus. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre querido, amigo de todas as horas, de todos os instantes, Jesus, memorável Mestre, agradecemos imensamente a oportunidade de mais este Evangelho no lar, em nosso lar. Agradecemos a presença de todos que aqui se fizeram presentes no mundo espiritual e fisicamente, para conosco realizar esse Evangelho em seu próprio benefício, que possa fluidificar a água dos nossos irmãos que nos ouvem, fazer a limpeza psíquica em seus lares, auxiliar a todos os irmãos do mundo espiritual que estão ligados a eles, de forma direta ou de forma indireta. Agradecemos, Pai, essa grande oportunidade e ensina-nos, Mestre amado, a bem passar por essa solidão no mundo em que todos nós passaremos. Ensina-nos a sentir que está conosco e a também nos esforçar para que nós estejamos contigo. Auxilia-nos no nosso crescimento, na nossa evolução, para que nós também estejamos contigo e que nós bem testemunhemos em nossa vida, na nossa família, o seu Evangelho. Agradecemos imensamente a grande oportunidade da vida e essa escola bendita, o planeta Terra, que o Senhor nos colocou para aqui triunfarmos. Que assim seja. Uma excelente e maravilhosa noite a todos, uma semana de muitas conquistas e espero a todos até o próximo segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.